Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Então a gente vai passar aqui para o nosso segundo assunto, né? Que é o assunto de atletismo, tá certo? Então, quando a gente se refere à palavra atletismo, o que é que a gente imagina? Olimpíadas, não é? Competições, campeonatos também. Então, o atletismo ele nada mais nada menos que a prática de exercícios corporais desde a antiguidade, certo? Então, desde tempos atrás, os nossos antepassados, né, eles praticavam também o atletismo. Então, o atletismo é uma atividade que se baseia nada mais, nada menos em arremessar, saltar e correr. Então, a gente imagina, né, bom, saltar realmente tem nas Olimpíadas. A gente vê a prática do atletismo com muita ênfase. Então, é uma prática bastante competitiva, porque daqui para frente a gente vai ver também as modalidades que estão presentes dentro do próprio atletismo, tá certo? Então ela é mais ou menos isso. Então ela é chamada também de esporte base, porque por sua prática corresponde a movimentos naturais realizados por ser humano, que consiste em andar, correr, saltar, lançar, arremessar. Então vou citar só um exemplo aqui para vocês entenderem, né, como é mais ou menos essa prática do atletismo. Então, por exemplo, podemos observar um jogador em atividade numa partida de futebol, basquetebol ou voleibol. Durante o jogo ele anda, outras vezes corre, salta e pratica arremessos. Por isso, um jogador de futebol, basquete ou voleibol procura sempre desenvolver essas habilidades que são base, certo? Dos conjuntos de atividade física dos praticantes dessa modalidade. Então, o atletismo também, né? Ele é um esporte com prova de pista, ou seja, corridas de campo, saltos, lançamentos, provas combinadas como decathlon, heptathlon, que reúnem prova de pista e de campo. O pedestrianismo, né, se refere a pedestre, ou seja, corrida de rua, como a maratona, corridas também como cross country, que é corrida de campo, corrida de montanha e marcha atlética, tá bom? Então, continuando, a gente vai falar agora também sobre a história do atletismo no modo geral, não é? Então, a história do atletismo ela é muito bonita, como eu falei antes. Ela vem desde os nossos antepassados, né? Que eles utilizavam também movimentos como saltar, lançar e correr para caça. Então, no momento que ele estava ali no lago, né, ele viu o peixe, ele utilizava o quê? O arremesso de lança para poder pegar o peixe, né? Se ele quisesse caçar um animal, por exemplo, ele tinha que correr, já é mais uma prática do atletismo. Então, saltar também, ele tinha que saltar lagos, saltar rios, né? Para poder ir atrás do seu alimento e do seu modo de sobrevivência, tá bom? Então, vamos passar aqui agora um pouco sobre o atletismo na pré-história. A gente falou do atletismo no geral, agora a gente vai partir, né? Sobre o atletismo na pré-história, tá bom? Então, o atletismo na pré-história, ele se dá também basicamente nas atividades baseadas em saltar, arremessar e lançar também, certo? Então envolve toda aquela prática anterior, né, de saltar rios, de correr, de subir montanhas, subir montes para poder caçar os seus alimentos, tá certo? Então assim, ao longo do tempo, elas foram aprimoradas, também adaptadas para as competições de atletismo, ou seja, essas modalidades elas foram aprimoradas durante o tempo, certo? Então foi aí que entrou toda aquela prática, aquele comitê organizacional que definiu, né, como seria realizada essas provas de atletismo dentro das próprias Olimpíadas e das competições no geral, tá bom? Então vou falar aqui para vocês um pouco também sobre o atletismo na era antiga. A história diz que os primeiros eventos esportivos organizados foram realizados por volta de 1200 anos antes de Cristo, no Monte Olímpicos, na Grécia. Próximo a este local foram construídos um palco esportivo, né, para sediar os Jogos Olímpicos. Lá, os homens exibiam suas forças, habilidades físicas e o controle psicológico, tudo em homenagem a Zeus, né, considerado o rei deus, né, dos deuses gregos da mitologia. Então, por aí você já percebe que já teve uma adaptação sobre esse atletismo na era antiga, né? Então, as mulheres, por sua vez, não tinham permissão para praticar as atividades e nem para participar dos jogos.
nem mesmo para assistir as competições masculinas, mas em contrapartida, a cada 4 anos, né, era realizado um evento esportivo só para elas, em homenagem a Hera. Né? Quem era Hera? Era simplesmente a esposa de Zeus. Isso a gente está entrando um pouco na história da mitologia, né? A história da Grécia Antiga. Então, por aí você tira. Elas não tinham permissões, mas aí a cada 4 anos elas tinham uma modalidade para poder homenagear a Hera. Tá bom? Então, naquela época, os Jogos Olímpicos eles eram realizados durante cerimônias culturais religiosas. Os atletas vitoriosos eram glorificados à altura dos grandes deuses. Em 776 anos antes de Cristo, né, Corobeus de Atenas fez seu nome correndo nu e descalço, numa tosca pista de 200 jardas, e tornou-se o primeiro atleta a ganhar uma prova olímpica. Então, ele venceu a prova de velocidade dos 192 metros, tornando-se o primeiro e mais antigo herói no atletismo. Se não teve direito a uma medalha, ele merecia uma estátua e gravou seu nome na história do esporte. Com o tempo, o atletismo ganhou novas modalidades, além de mais brilho e dimensão nos Jogos Olímpicos. Mas em 393 anos antes de Cristo, o romano Teodósios proibiu a realização dos eventos esportivos. Desta forma, os Jogos Olímpicos foram paralisados e a tocha olímpica foi extinta por 1400 anos antes de Cristo. O que é a tocha olímpica, né? Então, quando a gente fala aqui da tocha olímpica, ela é basicamente um símbolo, uma simbologia. É uma tocha mais ou menos grande assim, que os atletas seguram para poder percorrer em todas as cidades. Quando rola as Olimpíadas, né, de 4 em 4 anos, essa tocha ela passa dentro da cidade e vai em cada município. Então, um atleta, ele é responsável, ou alguma pessoa que o órgão, né, responsável eleja, é responsável por segurar essa tocha. Então, eles fazem um percurso todinho na cidade com essa tocha olímpica, certo? Então, vamos entrar aqui agora no atletismo na era moderna. Em 1896, ou seja, tempos atrás, o francês Pierre de Frege, né, que era considerado Barão de Coubertin, ele reativou os festivais esportivos. A primeira versão dos Jogos Olímpicos da Era Moderna ela foi realizada em Atenas, na Grécia. Participaram 285 atletas de 13 países, sendo que desde então, né, a tocha olímpica ela foi reacendida com a finalidade de quê? De promover a paz mundial, né, entre todas as comunidades. Então a intenção do Barão de Coubertin era de unir os povos pelo esporte. Então percebam que a intenção dele é uma intenção boa, né? A gente vê aí várias pessoas querendo até ter guerra por causa do esporte. O esporte, por ser competitivo, muitas pessoas também acabam entrando em conflito umas com as outras, né? Então, só em 1894 ele conseguiu reunir representantes de várias nações em uma pré-convenção olímpica em Paris. Dos 34 presentes, apenas 13 assinaram um compromisso formal garantindo a participação de seus países na Olimpíada em 1896. Então, as Olimpíadas ocorreram durante a primavera da Europa. No dia 6 de abril de 1896, estavam presentes 285 atletas, representando 13 países. O sucesso do evento atraiu mais nações e estimulou o Barão a criar o Comitê Olímpico Internacional, que é conhecido como COI, certo? Então, o Barão foi presidente do COI por 29 anos. Ele morreu pobre e doente em Genebra, por 29, na Suíça, em 1937, aos 74 anos. Ele governou o COI durante 29 anos e morreu, né, em Genebra, logo na Suíça, em 1937, aos 74 anos. Seu coração foi enterrado em Olímpia, onde tudo começou. Então, nas Olimpíadas de 1896, na modalidade atletismo, foram disputadas provas de salto triplo, salto em distância, lançamento de disco, arremesso de peso, 100 metros rasos, 400 metros rasos e também a maratona.
Ou seja, foram 7 modalidades dentro do atletismo. Naquela época, agora tem mais, né? Eles conseguiram inovar mais também com o passar do tempo, como eu falei antes. Né? Então tiveram aí essas mudanças, né, durante o percurso. O principal, né, objetivo da vida não é a vitória, mas a luta. Essa é uma frase muito importante do Pierre. Vou falar aqui para vocês verem, né? O principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta. O essencial não é vencer, mas lutar. Vamos exportar nossos atletas para promover a paz. Esse é o mercado livre do futuro. Então percebam que a intenção dele era justamente isso, era promover a paz dentro do esporte, tá bom? Então atualmente os Jogos Olímpicos eles são realizados de 4 em 4 anos, como eu falei anteriormente. Cada ano, né, cada 4 anos, são realizadas as Olimpíadas em países diferentes. Então, por mais que caia no mesmo país, é sempre em cidade diferente, mas o correto é 4 em 4 anos em cada país, certo? O atletismo ele continua sendo a atração principal. São 26 provas masculinas e 23 provas femininas. Então percebam que dentro das Olimpíadas existem várias modalidades, vários esportes, né? E o principal hoje em dia ainda é o atletismo. É onde as pessoas mais sentem atrativos, né, para poder assistir, se sentem mais atraídos também para poder assistir as provas da modalidade do atletismo, tá bom? Atletismo no Brasil, né? É, é muito importante também. Então essa passagem que eu vou falar para vocês aqui é de extrema importância, porque foi aí que começou, né, o primeiro brasileiro que se destacou também no período das Olimpíadas. Então vamos lá, vou falar aqui para vocês. Ele somente começou a ser praticado no Brasil, a princípio esporadicamente por estrangeiros radicados no país, em 1910, né? Em São Paulo. A primeira competição realizou-se em 1914, por iniciativa do jornal O Estado de São Paulo, que aproveitou, né, a chegada do atleta dinamarquês Slovad Rasmussen. A competição realizou-se sob a forma do campeonato do atleta completo. É uma espécie de decathlon, né? Mas com 12 provas. No clube Espéria. Então ele foi vencedor. O visitante, né, eslovar foi o vencedor, seguido pelo brasileiro Amadeu Saraiva. Então esse Amadeu Saraiva ele é o vice-campeão da primeira prática esportiva das Olimpíadas no Brasil. Então é importante vocês gravarem esse nome aí, porque daí para frente vocês vão ver muitos outros competidores também que venceram as provas do atletismo e também, né, como esse ano é o ano das Olimpíadas, seria o ano das Olimpíadas, né, passou para 2021. Então no ano que vem vocês vão ver essa modalidade do atletismo, vão ver outras modalidades também. Inclusive as novas que entraram, né, que é o skate, karatê, dentre outros, tá bom? Então, deflagrada a Primeira Guerra Mundial, a prática do atletismo ela foi paralisada. Então assim que começou, né, a Primeira Guerra Mundial, ela foi paralisada, reiniciando-se em 1918, 4 anos depois, quando o mesmo jornal promoveu uma corrida de 24 quilômetros em volta da cidade, denominada Estadinho, e aberta a qualquer corredor que provasse aptidões físicas. O que é aptidão física? É você ter um bom condicionamento, é você ter um bom preparo para poder realizar essas provas. A aptidão é a vontade, é como se fosse o... Vamos ver uma palavra bem fácil aqui para vocês entenderem o que seria essa aptidão, né? É como se fosse um dom que você recebe para poder praticar essa atividade, tá certo? Então, graças ao estímulo provocado por novas competições, pela publicação das regras internacionais e pela construção, em 1921, do primeiro estádio atlético, o do Paulistano, o atletismo tomou grande impulso ainda em São Paulo. O entusiasmo, né, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde desde 1920 já se realizavam competições amistosas. O que é competições amistosas? Competições que não são de grande importância, como uma Olimpíada, como uma competição brasileira, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Campeonato Baiano, né? Se existisse o Campeonato Baiano de Atletismo, por exemplo. Então, por aí você tira, né?
No ano seguinte, disputou-se o primeiro torneio entre atletas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em 1924, o atletismo brasileiro praticava da sua primeira Olimpíada. Então perceba que, né, ele teve esse grande avanço durante os anos, sendo que no Brasil foi o quê? A partir de 1910. Aí a primeira competição foi realizada em 1914, né? Depois começou a Primeira Guerra Mundial, teve que parar o atletismo e voltou quando? 1918, sempre de 4 em 4 anos. Depois disso, foi para quando? 1920, né? Sendo que foi transferido de São Paulo para o Rio, 1920. E depois, que foi o quê? 1924, sendo que o atletismo brasileiro praticava, né, ele participava da sua primeira Olimpíada, tá bom? Então vou falar para vocês um pouco também sobre as provas do atletismo, o que seriam, né, as corridas, os saltos, os arremessos, que são os principais que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Então, as provas do atletismo, né, são o quê? As principais é corrida, saltos e arremessos. Então a gente vai falar aqui um pouco, né? Eu vou falar para vocês um pouco o que seria essa corrida. Então lembra que eu falei anteriormente que a corrida, né, desde os tempos primitivos, eles utilizavam a corrida para quê? Para fugir das suas presas, para poder caçar também, né? Então é uma prática de exercício corporal que ela é basicamente isso. Quando a gente corre, né, automaticamente um pé fica no chão e o outro tem que levantar para você poder realizar essa corrida. Então, assim, a corrida é uma das formas mais primitivas de exercício, né? E deve ter surgido da necessidade dos homens primitivos de andar mais depressa para fugir das suas presas, dos perigos e para poder alcançar as suas presas, ou seja, para poder ter a sua necessidade alimentícia, né? Que é para poder se alimentar, tá bom? Então, a prática regular da corrida ela aumenta a capacidade respiratória da gente. O que seria isso? A nossa melhor forma de respirar. Aumenta também a nossa condição física, evita também, né, muitos problemas cardíacos, evita também problemas com o nosso corpo, com o nosso sangue, com o nosso colesterol, açúcar alto, né, que é o diabetes, pressão alta. Então, a prática do exercício, qualquer prática, não só voltado para a corrida, não. Então você pode fazer uma corrida, fazer um circuito, né, com os obstáculos. Tudo isso já ajuda a sua melhora, a sua prática corporal, ou seja, a sua melhor performance corporal, tá bom? Então, vamos falar um pouco agora sobre os saltos. Aqui nos saltos a gente vai falar aqui sobre dois tipos de saltos distintos, né? A diferença entre entre eles, na verdade. O que é saltar? Saltar é elevar, né? Procurando transpor maior distância ou maior altura. O que seria isso? Você pode saltar para frente ou você pode saltar para cima. Para cima é você procurar maior altura e para frente é maior distância. Então, os saltos atléticos que procuram transpor uma certa distância, né? São chamados de salto em distância. O que seria isso? É você pular de um ponto para o outro. Isso aí é o salto em distância, como eles fazem, né? No atletismo lá eles têm uma caixa de areia enorme, sendo que tem todas as medidas, por metragem, por metro. Então tem 1, 2, 3, 4, mais ou menos até 7 metros, tá bom?